Oiê, eu sou a Paulinha e nesse vídeo eu enfim vou falar da continuação de O Veneno na Montanha, Chamado do Abismo. Veio aí, caso você seja alguém que ainda não leu nenhum dos livros, que tem interesse ou que nunca ouviu falar e quer saber um pouco mais sobre esse mundo, porque O Chamado do Abismo é uma continuação, fica meio confuso você ouvir sobre ele caso você não tenha lido o primeiro. Eu tenho já no meu Instagram um vídeo explicando tudo que eu achei de Veneno na Montanha, sem spoilers, falando os meus achismos e tudo mais, o que esperar do livro, o que é o livro. Se você quiser um conteúdo um pouco mais explicativo, um pouco mais longo sobre, é só ir lá no meu Instagram que tem vários conteúdos sobre o Veneno na Montanha. E logo mais vamos ter, é óbvio, aqui e lá, vários conteúdos sobre o Chamado do Abismo também. Esse vídeo vai ser um vlog da minha leitura de O Chamado do Abismo. Nesse momento que eu tô gravando, eu já tenho o vlog pronto, eu já terminei a leitura do livro, mas eu queria gravar uma introdução depois de ter lido, pra eu poder falar num geral exatamente o que vai vir a seguir. Então, assim, eu chorei bastante lendo esse livro. Eu fiquei muito, assim, desesperada. Muitas coisas me deixaram brava, muitas coisas me deixaram animada. Então, assim, vocês vão acompanhar uma jornada muito intensa. No primeiro vídeo aqui do canal, eu tava falando sobre a minha dificuldade em ler. E ela é real, ainda tá aqui. Mas é um processo que eu tô perdendo aos poucos enquanto eu retomo e descubro a minha nova skin literária, qual é o meu novo ritmo. E, gente, novamente, Bianca Jung me fez ler um livro em meio à minha ressaca em menos de uma semana. É isso, é o poder da Bibi. O que eu posso fazer? Em alguns dias eu lia 100 e poucas páginas, em outros eu só conseguia ler umas 10, 15 páginas e tal, mas eu li, são 400 páginas, e foi uma leitura assim, muito fluida, muito tranquila. Eu li desesperada porque eu não aguentava mais esperar, eu tava tão curiosa, a gente falou tanto sobre isso na Bienal que eu tava assim, eu só quero ler esse livro, eu só quero acabar esse livro pra saciar a minha curiosidade, por favor, porque eu não aguento mais. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você ainda não leu O Chamado do Abismo, ou se você ainda não leu nem Veneno na Montanha e você não gosta de spoilers, volta pro outro vídeo, que eu falei tudo sem spoilers, o que eu achei, uma análise geral, mas assim, sem revelar nada absurdo. Mas se você já leu, ou se você não liga pra spoiler, pode ficar aí, porque eu prometo que vale a pena, porque foi muito intenso mesmo. Eu acho que eu gravei 3 ou 4 etapas da minha leitura, e aí eu fui fazendo comentários sobre o que eu tava achando e tudo mais. Então, depois que vocês assistirem essa parte vlogada, no final também do vídeo eu vou voltar e vou falar com spoilers a minha análise em geral, o que funcionou pra mim e o que não funcionou pra mim. Eu tô muito feliz em poder fazer conteúdo desse livro incrível, e eu gostaria, assim, de deixar bem registrado aqui que O Chamado do Abismo ganhou um lugar no meu coração, porque esse ano eu fui uma das pessoas escolhidas para ser parceira da editora Aqualis, que é a editora que publica O Chamado do Abismo, Veneno na Montanha e tal, Aqualis aqui. E esse ano eu fui pra Bienal, inclusive no meu Instagram tem muito conteúdo sobre a Bienal também, se você quiser já ir vendo lá, tá lotado. Tava lançando O Chamado do Abismo na Bienal, e a Simone Fraga, da Aqualis, colocou assim no grupo nosso: ah, gente, eu queria fazer uma surpresa pros escritores. Se alguém de vocês puder fazer companhia a eles durante a sessão de autógrafos, que dura 1 hora, 2 horas, seria muito bom, porque aí, assim, vocês podem organizar a fila, vocês podem tirar foto e tal. Enfim, ela queria fazer um agradinho pros escritores. Eu não ia participar, porque eu tava com a agenda do final de semana muito cheia. E assim, os autores que eu sou mais próxima da escrita, dos livros e tal, eles teriam os lançamentos batendo a hora exata que eu tinha alguma outra programação. Então eu falei, cara, eu não vou ter como, porque eu vou estar correndo, eu vou estar desesperada, talvez eu tenha cosplay. O meu dia mais ok era no sábado. Enfim, eu não ia participar por causa de tempo. Mas eu fiquei meio assim, poxa, meio que queria, sabe? E aí o povo já tinha
selecionado algumas e tal, já tinha uma menina que tinha se oferecido pra acompanhar a Bibi. E chegou na sexta-feira à tarde, a Simone mandou: gente, a menina que se ofereceu pra acompanhar a Bibi não vai poder mais. Será que alguém gostaria? Aí eu fiquei assim... Pô, gente, você, assim, desperdiçar uma segunda chance é sacanagem. Aí eu falei, tá bom, ouvirei o destino. Aí falei, Simone, não, eu posso ficar com a Bibi. Eu vi pelos horários, assim, que eu ia sair direto de um painel, de uma sessão de autógrafos, e sair correndo pra Qualis. Ia dar, assim, o tempo exato. Aí, né, eu tava lá no sábado, é o 7 de setembro, então fechou a rua completamente. As pessoas não estavam conseguindo chegar na Bienal. Então o painel que eu ia assistir atrasou 1h30. Eu fiquei desesperada. Eu já estava na fila só de autógrafo. Eu não ia assistir o painel. Eu só tava na fila de autógrafo. Então, assim, não tinha como eu sair porque eles já tinham me jogado lá pra trás do palco pra pegar o autógrafo. Eu era a terceira da fila, de tão cedo que eu cheguei pra dar tempo. Eu tava desesperada. Eu saí quase desmaiada de tão nervosa que eu fiquei. Porque se tem um fato sobre mim, é que eu odeio atrasar. Eu odeio não cumprir com a minha palavra, não cumprir com os meus compromissos. Então eu tava muito desesperada pra chegar lá. Não é que ninguém tava me cobrando, mas eu me cobro muito com isso. Eu cheguei, eventualmente saí correndo depois que eu peguei meu autógrafo, fui até a Qualis e tal. A Bibi tinha começado há um tempinho, mas fiquei lá acompanhando ela e tal, tirei foto da galera. Antes, modéstia à parte, vendi vários livros, tá? Porque o povo chegava assim: ai, que livro é? Aí eu, Chamado no Abismo, você já leu primeiro? Aí a pessoa, eu não, aí eu, compra lá, aproveita que a autora tá aqui, corre. E a Bibi, ela tinha feito o compromisso de atender quem viesse. Todo mundo que viesse. Então, assim, não tinha limite de senha, não tinha limite de pessoas. Óbvio, gente, tinha um livro gigantesco. Tinha uma fanart maravilhosa, mas a presença do autor também chama muita atenção, vende muito. Gerou uma comoção, tanto que chegou uma hora que a fila tava dando 3 voltas. De tanta gente. E o que era uma sessão de autógrafos de 1 hora, 2 horas, durou 5 horas. Foi muito louco. Das 5 horas, eu estive por 4 horas, porque, como eu falei, eu tinha muita programação e, eventualmente, eu precisei sair. Eu queria muito ter ficado até o final, porque eu gosto muito de cumprir com a minha palavra. Me deixou triste de não ficar até o final, mas, assim, a Bibi foi maravilhosa, a Simone foi maravilhosa, eu fui falar com ela toda hora, né? Alguém vinha perguntar se eu tava bem, se Bibi tava bem, porque a gente ficou em pé por muito tempo, depois eu sentei, mas assim, a Bibi ficou em pé o tempo inteiro, né? Pesado. Mas o que eu levo dessa experiência é que foi muito mágico. Eu escuto a gente falando tanto sobre ser o protagonista da própria vida e tal, e eu sou daquelas pessoas que eu vivo a vida como se eu fosse a protagonista de um filme. Mas foi tão bom não ser a protagonista naquele momento, ser uma personagem de fundo e poder ver as pessoas agarrandinho o livro delas e esperando pra ver a Bibi. E a Bibi é muito carinhosa, a Bibi conversa e tal. Ver esses encontros, poder estar de longe, né, só registrando e chamando as pessoas pra virem, foi muito, muito mágico pra mim. Foi um momento muito especial e que eu vou... Nossa, de verdade, eu vou guardar sempre no coração. Eu adorei. Eu sei que eu tô me delongando muito, mas eu queria muito deixar registrado aqui sobre quanto o Chamado do Abismo se tornou importante pra mim, mesmo antes que eu lesse. E daí eu li e eu já tinha tanto sentimento por ele, eu já tinha tanto amor e carinho e gratidão por ele, e eu sinto que isso tornou a minha leitura ainda melhor, sabe? Porque eu li com muita intensidade, como eu falei, li com muito amor, muita força, muito ânimo, muito tudo. E aí é isso, gente. Fiquem então agora com meu vlog de leitura. E a gente se encontra no final, onde eu vou falar um pouco mais e com spoilers do que eu achei do livro. Ó, pessoal, como vocês podem ver, meu saldão bienal tá todo aqui. Tá bem bem caótico. Mas é sobre. A intenção é fazer vibes de vlog de leitura. Então eu tô aqui
descabelada, sem maquiagem. Eu acordei desse jeito. I woke up like this. E aí eu quero ir falando e gravando um pouquinho conforme eu vou avançando na minha leitura. Eu já comecei a ler ontem à noite e fiquei lendo durante a madrugada até umas 2 horas da manhã, até eu capotar de sono. E eu quero fazer as minhas primeiras considerações. Olha, eu li isso aqui. Eu tô na página 130. Eu li bastante. Pra alguém com dificuldade de ler, eu li bastante. Mas, né, é uma continuação de uma história que eu já conheço. Então, toda aquela dor de cabeça do background começar, de você entender quem são os personagens, a dor de cabeça foi no primeiro livro. Então, aqui a gente só tá tocando a história normalmente. O que eu senti até agora? A Bibi segue sendo uma excelente escritora de primeiras cenas dos livros. Eu elogiei muito ela por isso quando eu li O Veneno da Montanha, porque foi uma cena que eu me senti muito puxada, muito imersa, muito mergulhada com o que estava acontecendo no momento que eu estava lendo. Então a primeira cena do livro é muito impactante. Não exatamente impactante a palavra, não é que é uma cena pesada, mas é descrita de uma forma super imersiva e que conforme você vai lendo, você se sente muito dentro da história. E a mesma coisa aconteceu nesse segundo livro. A primeira cena de O Chamado do Abismo é muito bem escrita. É uma cena super simples. A personagem simplesmente está dentro de um barco e nervosa. Mas o jeito que a Bibi escreveu foi tão detalhado, foi tão... foi uma escolha de palavras muito boa. Eu vou fazer o que eu fiz com o Veneno da Montanha. Eu vou narrar essa cena no meu Instagram e vou desenhar essa cena para vocês sentirem o que eu senti. Assim, vou colocar efeito sonoro de água e tudo mais para vocês sentirem lá dentro junto comigo. E a gente vai ter uma novidade nesse livro que a Bibi já tinha comentado antes, né? Que é o ponto de vista do Vixen. Então, nós teremos capítulos narrados pelo Vixen. Porém, assim, não é igualmente narrado, tá? São vários capítulos da Kalina e, a vez ou outra, bem pontualmente, são capítulos do Vixen. Principalmente porque, quem é a protagonista é a Kalina, né? Óbvio. Mas também porque eu não acho que o Vixen deva ser tão completamente explorado, ainda mais nesse começo do livro. Eu acho que a Bibi vai explorar o Vixen conforme seja. Porque o que a gente já sabe é que esse amarelo da capa do livro é por causa dos olhos do Vixen, né? Faz alusão aos olhos do Vixen. Todo esse rolê do chamado do abismo a gente já viu no primeiro livro, que é o chamado que ele está recebendo do rei do abismo, né, o seu do outro lado, Piriri Pororô. Então vai ser um livro que também vai falar muito sobre a história do Vixen. E eu acho que ela vai introduzindo mais aos poucos e talvez, não sei ainda, mas talvez a gente tenha o ponto de vista do Vixen com mais frequência conforme os capítulos vão andando. Eu achei uma escolha muito sábia de introduzindo ele aos poucos, se é isso que ela for fazer mesmo, porque o Vixen ainda é um elemento misterioso. Então, apesar de que eu ame a Kalina, né? Eu amo a Kalina muito mesmo, eu me identifico muito com ela. Mas apesar de amar a Kalina, eu tô realmente muito curiosa, interessada no que vai acontecer com o Vixen, no que é, né, esse outro lado, do que o Rei do Abismo, até onde ele vai estar indo pra trazer o Vixen pro lado dele, se pode ser obrigatório, ou se o Vixen precisa escolher, se o Rei do Abismo vai ameaçar o Vixen com alguém que o Vixen ame e tal. Kalina, eu tô curiosa, tô muito ansiosa, tô muito animada. O que a gente tem até agora? Então, a Kalina, ela foi pra Veraz, né, em busca desse cientista que foi uma das pessoas responsáveis pela morte do pai dela, que ela sabe agora, né, que é o irmão do imperador, do Frederick, carinha chato. Mas eu soube, né? Enfim, eu gostaria de pontuar que, assim, a possível aparição do Frederick, não sei se nesse livro ou se só no terceiro livro, me deixa muito apreensiva. Eu tenho muito problema, eu acho, com vilões que a gente fica só falando sobre sempre, né? E geralmente quando essas pessoas aparecem, eu fico muito decepcionada. A Bibi falou numa dos papos que eu assisti na Bienal agora, ela disse que a intenção não é
ir escalonando o vilão o vilão médio e um vilãozão pra fazer, né, aquela batalha zona no final do terceiro livro, que vai ser uma trilogia, O Veneno na Montanha. Frederick, não sei porque eu não compro muito ele. Eu também não comprei muito a Ravenna, eu tive muita dificuldade, tá? Mas assim como eu falei na minha resenha do primeiro livro, eu não consegui me conectar tanto com os personagens. Eu me conectei muito com a Kalina e com o Vixen, mas com os outros personagens, eles não estavam me batendo muito, não. A Kalina também, a gente tem nessas primeiras 100 páginas já bastante coisa acontecendo. A gente já tem o que tá acontecendo com o Vixen, né? Que ele tá sendo assombrado, perseguido. Enfim, né? Eu acho que é meio que assombrado pelo pai dele, né? Que é o Rei do Abismo, que ele é meio que o pai dos Harkonnen. E esse Rei do Abismo tá atrás do Vixen, perseguindo o Vixen. O Vixen não quer dormir por causa disso e ele esconde isso de todo mundo. Eu preciso deixar muito claro que eu fiquei apaixonada pelo ponto de vista do Vixen, porque ele é também o tipo de personagem que eu me identifico, que ele analisa tudo e faz, sabe? O primeiro ponto de vista dele que aparece no livro é muito interessante, porque é a Erika falando com ele, você me ouviu? E ele, ouvi. E aí fala, eu não ouvi nada. Mas aí ela sabe que ele não ouviu e ela repete que ela tá nervosa. E, você acha que vai dar tudo certo? Aí é muito interessante a descrição na mente dele, que é tipo assim, ela não quer que eu seja franco, ela quer um amigo que conforte ela porque ela está nervosa nesse momento. Aí ele vai e fala, não, vai dar tudo certo, é claro que vai dar. A gente foi muito esperto, piriri pororô, fica tranquila. Não sei, eu não senti que era pra mostrar que ele é uma pessoa com falta de tato. Ele é uma pessoa que tá passando por muitos problemas e ele precisa focar. Ele é uma pessoa que usa, né, a simpatia, que usa o charme, que usa o humor como mecanismo de defesa. E é muito interessante como mostra a mente dele calculando tudo pra ele poder usar todos os mecanismos de defesa dele pra que ninguém note o quão quebrado que ele tá. Isso é muito maneiro, isso é muito bem descrito, mas isso me deixa extremamente triste, porque ele é muito solitário e ele se força a ser solitário, ele se isola todo mundo e me deixa triste, principalmente ele e a Kalina, não falando como romance, mas falando deles como amigos também. Ela é muito insegura, isso me deixa muito triste também. Então acaba que eles dois, por eles serem inseguros, por eles não se sentirem bons o suficiente, eles não conseguem nem se apoiar como amigos, porque eu sinto que ela é a única pessoa que realmente sabe, não sabe tudo, mas que tem alguma noção dos problemas que estão acontecendo com ele, porque ele falou pra ela, né, no primeiro livro, sobre esses pesadelos e tudo mais, e ela não se sente segura o suficiente pra perguntar, pra insistir, porque ela acha que ele não se importa com ela por causa dessa baixa autoestima que ela tem, que ele também tem. Então, assim, eu fico desesperada, é muito frustrante, é muito humano, é muito triste de ler. Agora eu vou falar sobre a Kalina. Me partiu o coração lê-la várias vezes. Eu chorei muito durante os últimos capítulos dela, principalmente a parte que ela vai encontrar a Safine, porque a Safine acorda, né? E eu achei muito necessário ser colocada. Eu não sei se eu deixei isso claro o suficiente no vídeo que eu fiz no meu Instagram, da minha resenha sobre O Veneno na Montanha, mas a Safine é uma pessoa que me deixou com sentimentos muito ambíguos, e eu fiquei tão feliz que a Bibi colocou isso na Kalina também, porque a Safine era uma mãe muito protetora e que claramente amava muito as filhas, mas o jeito que ela demonstrava essa proteção era muito frio. Eu não vi amor afetivo da Safine aparecer no primeiro livro. Eu, obviamente, vejo que provavelmente existiu, pelo jeito como a Kalina e a Erika a amam tanto, né? Mas eu não vi, não passou. Todas as cenas de flashback que foram escritas e mostradas pra nós, público, no primeiro livro, a Safine tava sempre empurrando a Kalina pra longe. Eu sei que como uma medida protetiva, mas a Kalina e eu, como leitora, eu sinto que a Kalina se sentiu desamparada, eu também me senti desamparada lendo. Eu fiquei triste, porque ela parecia uma mãe muito distante, uma mãe muito fria, e eu não sabia se a Bibi, como escritora, concordaria com esse sentimento que eu tava sentindo. Então eu fiquei tão feliz quando a Kalina tava prestes a abrir a porta pra ver a Safine, que estava do outro lado da porta, e a Kalina trava. Eu comecei a chorar, porque antes de eu ler tudo por que a Kalina tinha travado, eu já tinha entendido. Porque eu mesma tava assim, nossa, como vai ser esse encontro? Como vai ser isso? Mentiu pra Clary por anos. A Kalina fica respeitosa e confusa, porque ela tem muito respeito pela mãe dela. Eu sinto que ela também tem um pouco de medo. Mas, enfim.
poxa, a Safine fez as coisas de um jeito que a Kalina se sentiu vulnerável e exposta e só, descobrindo tudo isso sozinha, descobrindo que ela foi feita de meio que trouxa a vida inteira e a Safine não contou, propositalmente, sim, querendo proteger, mas, poxa, quando a Kalina descobriu, a mãe não estava presente pra proteger mais, então ela se viu lançada nesse mundo que sabia sobre ela e ela não sabia sobre ela se viu só. A Kalina tá se sentindo culpada, ela se sente culpada ainda, e eu fiquei muito feliz que a Bibi colocou isso de uma forma tão humana, tão verdadeira e tão sentimental, e mexeu muito comigo. Eu chorei muito com ela travando na porta e não sabendo o que sentir, e na hora que ela vê a Safine, ela vai pedir perdão porque ela tá se sentindo extremamente culpada, e também da Safine pedir perdão, porque a Safine vê o quanto que ela vacilou, porque a Kalina esteve só. A Kalina teve que resolver sozinha. Ela teve que aprender sozinha. Então, assim, a proteção da Safine não serviu o tanto que deveria, porque a Kalina estava sozinha. A Safine não estava lá pra proteger ela mais. Foi uma cena que eu gostei muito. E, assim, na hora que a Kalina abre a porta, eu vou chorar de novo. E a Safine fala, minha filhinha. É todo o afeto que eu precisava ver que ela tinha, sabe? Como eu falei, que eu não tava vendo demonstrado ali. Nesse minha filhinha. Aí eu falei, tava lá, assim, era isso que eu queria que mostrasse. E ela, assim, abraçando a Erika e a Kalina e estando com elas com tanto carinho e tal, sabe? Eu fiquei muito aliviada de ver. Porque a Safine, ao invés de uma mãe amorosa pra Kalina, eu sinto que pra Kalina ela era uma figura de autoridade. Então, eu fiquei feliz de ver o momento simples de mãe e filha. Não só a minha treinadora, não só a pessoa que eu respeito e que eu quero agradar, sabe? E sobre a história em si, a gente, né, ainda tá bem no começo, mas eu tô muito animada. Eu vou falar também alguns achismos que eu tenho baseado na capa. Como eu falei, o amarelo, por causa do Vixen. Tem essa gaiola e várias penas por aqui. Já apareceu no livro isso também, que é um pássaro venenoso, né? Que esse tal cientista que a Kalina estava procurando em Veraz, ele escondeu, e esse pássaro venenoso é, tipo, a única coisa que existe e que veio de outros reinos capaz de matar e envenenar um aracniano, porque a galera de Arachne é imune a veneno, né? Esse é o poder deles. Essa corda aqui, eu não sei, mas eu acredito que seja essa corda aqui que tá na mão da Kalina e do Vixen. Segundo essa fanart, eu não sei dizer se cada um deles vai ter um friendship bracelet ou love bracelet, aquelas. Eu não sei se eles dois vão partilhar, cada um vai ter uma pulseira combinando, ou se é um só, não sei se simboliza, tipo, aquela crença, né, aquela linha vermelha que une as pessoas destinadas e tal, eu não sei dizer. Mas é isso que eu noto por enquanto, né? Tem um trono aqui, uma cadeira. Eu acho que é um trono, acredito eu que seja um trono. Pode ser tanto o trono que a Kalina vai ocupar no lugar do Frederick, ou também o trono do abismo, porque, né, chamado do abismo, não sei dizer ainda. Tem alguma coisa, eu não sei, eu não faço ideia do que é isso aqui. Eu não faço ideia, eu não consigo enxergar. Eu não sei se é uma coroa. Às vezes eu olho e parece uma coroa, mas eu também não sei. Enfim, essa parada aqui, eu não sei o que é ainda. Se for uma coroa, pode ser, né? A coroa do Rei do Abismo, algo a ver com Vixen também e tal. Mas, por enquanto, é isso que tá acontecendo. É essa jornada dos personagens, né? Se achando, se descobrindo. A Kalina e o Vixen ainda estão muito distantes um do outro por causa dessas inseguranças, né? O Vixen afasta todo mundo. E a Kalina tem muito pra lidar. E ainda tem os sentimentos sobre o Vixen que estão muito confusos pra ela. Nem sei se confuso é a palavra. Pra mim, ela já tá muito claro pra ela que ela gosta dele, ela sente algo por ele, mas assim, ela tem muito mais o que lidar. Eu acho o povo muito chato em cima dela, me deixa meio que sufocada. Acho que essa é a intenção, provavelmente. Porque todo mundo, Kalina, o que você acha sobre isso? Kalina, isso aqui, Kalina, e aquilo ali. Então, ela tem que aguentar o peso de todo mundo. E é um saco. Ai, eu tô frustrada e desesperada
desesperada e muito curiosa pro que vai acontecer. Foram 100 páginas super intensas, que muita coisa aconteceu, não só na política, mas também em questão sentimental. Então, assim, tá um livro bem frenético. Até a próxima atualização de leitura. Oi, todo mundo. Eu já tô em mais da metade do livro. Eu tô na página 238. E eu vim dar mais atualizações. Eu tava lendo até agora há pouco e eu queria gravar a minha reação mais bruta e honesta e direta sobre o momento onde eu tô lendo. Então eu vou falar um pouco sobre o momento onde eu tô e depois eu volto pra explicar um pouco melhor e dar um pouco mais de contexto. A Kalina e o Vixen, que eles se declararam um pro outro em voz alta finalmente. Os dois já entendiam que queriam um ao outro. O Vixen há muito mais tempo que a Kalina, mas eles declararam isso enfim um pro outro. É um slow burn que não me irrita, sabe? Tem razão pra eles dois serem assim, sabe? A Kalina, apesar de ter vindo de uma família amorosa, ela sempre foi muito ensinada a ser forte. Ela sabe que ela se entrega demais a tudo, que ela é intensa demais, então ela tem muito medo. Sem dizer que o que eu falei na minha última atualização é que a Kalina tá tendo coisa demais pra lidar. Ela tá muito assustada, ela tá muito sobrecarregada. É muito peso nas costas dela, então ela também ter que passar por esse sentimento agora, entender esse sentimento agora, é muito difícil. E ao mesmo tempo, o Vixen, por mais que ele saiba já há muito mais tempo o que ele sente por ela, apesar dele ter medo que ela o rejeite, pra ele é mais claro também, tipo, que ele não é digno de ser amado, que ele vai destruir isso, né? Porque é isso que foi dito pra ele por todos esses anos. Por mais que ele queira a Kalina por perto, ele a afasta. É o ponto de vista do Vixen no capítulo seguinte, e ele tem outro pesadelo. E o Rei do Abismo, né? Ele foi muito perspicaz. Eu achei uma escolha muito sábia da Bibi colocar ele sendo esperto em dizer esse discurso, porque ele poderia simplesmente falar: ah, você não é merecida da Kalina, ou tipo, ah, ela nunca vai amar você de verdade, você é um monstro, e piriri pororô. Mas não, ele falou tipo assim: ah, você quer proteger a Kalina? Então fica do meu lado, porque aí você vai ter poder pra proteger a Kalina. Eu achei muito sagaz, eu achei uma manipulação muito mais assertiva. Infelizmente foi tão assertiva que o Vixen acorda e ele se retrai, porque ele ficou com medo das ameaças do pai dele e ele não quer machucar a Kalina. Eles são personagens que eu não apenas, assim, desejo que eles sejam um casal, que eles fiquem felizes para sempre juntos. São personagens que eu só desejo mesmo que eles enxerguem o próprio potencial, sabe? E para dar mais atualizações, um pouco voltando no tempo da última vez que eu atualizei, né? A Kalina ainda estava dentro da montanha. Ela tinha ido para Veraz e voltou para a montanha e conheceu um novo líder da ruptura. Mas eu também tô muito aliviada que a Kalina saiu da montanha de novo. A Safine aprende muito. Eu sei que a Safine quer ajudar, mas eu sinto que a Kalina cresce menos quando a Safine está por perto, porque ela fica muito tempo titubeando e se questionando e numa batalha interna sobre o que minha mãe vai achar disso. A minha mãe tomaria essa decisão? Minha mãe faria isso? Ela fica procurando os olhos da Safine na multidão para ver se a Safine aprova. Então ela tá sempre buscando a aprovação da Safine e eu vejo que isso a atrasa. E, em contraponto, a relação com a Ravena é muito interessante porque a Ravena a estimula. E existe uma cena que a própria Kalina até pensa sobre isso, nessa disparidade das relações dela com a mãe e dela com a Ravena. Que a Ravena a irrita, né?
A Ravena ela cutuca lá na ferida, tipo, né, você não sabe? Você não é boazona aí? Você não tomou o meu lugar aqui? Então vai lá e faz. Eu acho que é isso que a Kalina precisa. A Kalina precisa ser estimulada, porque ela tem isso já dentro. A Safine não, eu sinto que a presença da Safine trava a Kalina e ela espera que a mãe vai e indique a direção. Então, eu fiquei muito aliviada que a Safine não foi junto, porque tava me enchendo demais. Eu sinto que a Kalina deu uma retrocedida. Desde o primeiro livro, ela aprendeu dentro da montanha a se virar, a manipular quando necessário, a ficar quieta e segurar o temperamento, a raiva dela quando necessário. Aí veio a Safine, veio as irmãs e a ruptura mudou e um monte de gente mandando nela. Eu sinto que ela se desestabilizou e voltou um pouco para a estaca inicial, sabe? Isso me deixou frustrada por ela. Quero que ela avance, porque ela é muito capaz. A Kalina tem esse discursinho, ela e o Vixen tem esse discursinho muito chato, muito irritante e normal entre nós, né? Eu não sou bom o suficiente, eu sou uma pessoa monstruosa, eu sou uma pessoa egoísta. Kalina tem muito essa ideia de que ela é uma pessoa egoísta e de que só pensa nos dela e tal. E ela, eu acho isso uma mentira. Eu acho sim que ela prioriza os dela, isso é óbvio, mas ela é gentil. Me alegrou muito uma cena que a Safine faz pra ela, que você é gentil e amorosa, alguma coisa assim como seu pai era. A Kalina é gentil, a Kalina é empática, ela só é cabeça quente, ela é intensa, mas ela realmente é uma pessoa gentil e empática. Ela se importa, ela finge não se importar e ela se força essa casca grossa dela porque ela acha que ela vai se ferrar, porque ela acha que as pessoas vão traí-la, né, por ela ser paranoica. Com toda a razão, porque ela tá numa guerra, ela tem que ser paranoica mesmo. Eu não acho que isso esteja errado, mas é que ela fica com esse pensamentozinho de eu sou horrível, que não sei o que. Ela não é de verdade horrível. Eu não sei se eu deixei isso explícito o suficiente no meu vídeo de resenha de Veneno na Montanha que eu postei no Instagram. Mas eu não gosto da Erika. Eu não gosto da Erika, de verdade. Eu sinto que alguns personagens, como eu falei na minha última atualização, não me convencem. A Erika é uma dessas personagens que não me convencem e que eu não gosto. A Ravena, ela me convence às vezes. Eu sinto que nesse segundo livro, a Bibi tá sabendo apresentar os personagens secundários de uma forma que pra mim tá sendo muito mais crível, muito mais o show do que o tell, tá ligado? Porque o meu problema com a Erika era esse. Pequeno flashback do primeiro livro. Por que eu não gosto da Erika? A Kalina já tinha o plano dela todo traçadinho e eu tava junto com ela lá no plano. Beleza, irmã. A gente, viemos presa aqui pra resgatar a mãe. A gente vai ficar só tanto tempo. Achamos a mãe, vamos embora daqui. Saímos correndo, a gente foge. Minhas irmãs já estão lá no barco que eu providenciei, longe daqui e seguras. Então, assim, a minha frustração, o meu ódio, o meu desespero quando a Kalina me acha a Erika lá dentro. Gente, eu nunca mais fiquei com menos raiva da Erika, entendeu? Porque assim, eu suponho que a Bibi goste muito da Erika e que ela goste muito da relação da Erika com a Kalina, mas assim, eu acho que a Erika não faz nada de verdade. Tipo assim, she doesn't even go here, sabe? She doesn't even go here. Eu sinto que as coisas que a Erika faz de importantes teriam acontecido eventualmente, poderiam ter sido feitas por qualquer outro personagem. Então, a Erika estar lá no primeiro livro só foi pra me irritar. Pra mim, ela só estava atrapalhando. A Kalina tava no rolê dela, aí vinha a Erika, me conte o que está acontecendo, desabafe comigo, nós contamos tudo uma para a outra, você não me contou. E eu assim, Erika, dá um tempo, mulher. A gente tá aqui no meio da guerra e você quer papiar, cara. Devia estar num barco. Agora namorada pra vir no meio da prisão, Erika. Gente, perdão, mas a Erika, ela não me desce. E aí, quando rolou aquele negócio delas
ter sido sequestrada, eu já fiquei com mais ódio ainda, porque foi mó BO por causa da Erika. E eu assim, mulher, pra que você tá aqui? She doesn't even go here. E o que eu falei sobre, no segundo livro, a Bibi tá fazendo mais o show do que o tell. Porque existe, né, o velho show don't tell, mostre, não diga, mostre, não conte, mostre, não fique falando, mostra com ações. Esse é um recurso narrativo para que, ao invés de você ficar afirmando algo, você simplesmente mostre. Então, ao invés de você falar, Kalina é brava, Kalina é esquentadinha, Kalina é teimosa, Kalina é impulsiva, Kalina é intensa. Ao invés de você ficar falando isso, mostra a Kalina sendo isso. Kalina bate boca com o povo. Kalina é capaz de se sacrificar por quem ela ama. Kalina não abaixa a cabeça pra qualquer pessoa. Isso tudo já mostra quem a Kalina é. Então, eu já estou sabendo. E isso é muito mais poderoso, isso é muito mais crível. Então, meu problema com a Erika no primeiro livro é que a Kalina adora a Erika. Não sei porquê. Perdão. Que elas são irmãs, melhores amigas. E a Kalina tem essa síndrome da impostora dela, que ela se acha péssima, que ela se acha monstruosa. Pra ela, a perfeição, a pessoa boa, maravilhosa, perfeita é a Erika. Então era sempre assim. Ai, eu sou péssima nisso, mas Erika é maravilhosa. Minha melhor amiga é Erika. Ai, mas assim, eu não sei falar com as pessoas, mas minha melhor amiga é Erika, ela sabe, gente. Eu sentia que a Erika também travava a Kalina. Por isso que a presença dela foi me irritando, porque a Kalina precisa evoluir, a Kalina precisa aprender. A Kalina tem onde evoluir, onde aprender, sabe? Por isso que eu gosto da relação da Kalina com a Ravena, porque a Ravena a treina, a Ravena a impulsiona. A Erika não, a Erika é tipo a Safine, trava ela. Ela fica, ai não, eu sou muito ruim nisso, vou mandar a Erika. Ai, deixe a Erika aí, porque a Erika é ótima, eu sou horrenda. Mulher, aff. Então, era muito dito sobre o que a Kalina achava da Erika, mas eu não via a Erika fazendo nenhuma das coisas que a Kalina achava. Eu não via a Erika sendo essa incrível pessoa como a Kalina achava. E nesse segundo livro, eu sinto que a Erika, pra mim, ela tá muito mais real. Ela tá muito mais uma pessoa existindo, sabe? Então eu fico muito feliz, porque eu tô conseguindo me apegar aos pouquinhos com a Erika, sabe? Vou dar um exemplo prático. Teve uma cena muito simples, muito simples. A Kalina e a Erika estavam dividindo o quarto e a Kalina não conseguia dormir porque ela tá tendo crise de pânico, ela tá muito ansiosa, ela tá muito assustada, né, por todo o peso que ela tá tendo que carregar nos ombros. E a Erika, assim, descrita com olheira, morrendo de sono, cansada, exausta, vira pra Kalina, pô, amiga, não vai dormir, piriri, pororô. E a Kalina, ai, não vou dormir, tô muito ansiosa e tal. Aí a Erika, ai, quer conversar? Sendo super solícita, sabe? E a Kalina não fica tipo, ai, olha como a Erika é incrível, gente, olha como ela é solícita, olha como ela é boa. Não, é natural. Eu estou tirando a conclusão de que a Erika é boa e solícita. A Kalina não está me dizendo. Eu estou vendo. Isso é muito mais legal. A Erika dá um conselho tipo, então vai ler um livro, porque você sempre dorme quando você vai ler um livro. E aí elas ficam assim, meio se bicando, mas se provocando de um jeito divertido, que é muito leve. E novamente, a Kalina não fica babando o ovo da Erika. E aí eu consegui me afeiçoar muito. E aí no final, a Alina fala, mas tem algum lugar aqui que eu possa ler e tal? A Erika fala, eu vi uma biblioteca no lugar tal. E ela fala, vem, eu te mostro. E a Kalina, não, cara, você tá capotando aí, vai dormir. Então, essa cena tão simples, tão pequena, tão bobinha, me mostrou. Então, eu tô, aos pouquinhos, perdoando a Erika, aos pouquinhos gostando da Erika e me apegando a ela nesse segundo livro. Isso tá sendo muito bom. E eu falei também na última atualização que o Frederick de Nova, ele não é um vilão muito crível pra mim, porque eu acho ele falam que ele é um gênio e tal, eu acho ele confesso.
Porém, toda a ameaça do Rei do Abismo, Rei do Outro Lado, Senhor do Outro Lado, Piriri Pororô, tá me sendo, assim, super legal. Tá sendo incrível. As cenas dele perseguindo o Vixen, a cena que a Kalina vai até o abismo. Nossa. Por isso que eu amo a Kalina, entendeu? Ela não guarda pra amanhã o que ela pode fazer hoje. Nossa, o microfone caindo aqui. Ela é maravilhosa, gente. Eu adoro ela. Eu adoro Lela. Adoro. Eu queria que ficasse menos no pé dela, porque ela é interessante demais. Faz todo mundo ser chato. Nossa, a cena que o Vixen fala pra ela que ele tá sendo perseguido e ela fala: Ô, Mickey, abre a porta do abismo porque eu vou lá gritar com a escuridão. E ela vai. Nossa, eu imaginei a cena perfeitamente. Gente, eu acho que eu vou até chorar de emoção porque foi tão bem descrito. E ela lá olhando pra escuridão e nada acontece. E aí quando ela se vira, ela sente, eu tô lacrimejando. Não vai dar pra ver porque minha câmera é ruim, mas eu tô lacrimejando. Mas ela se vira e ela sente algo fazendo assim, tipo assim, no cabelo dela, sabe? E aí ela vira de novo e fala: que bom que você ouviu. Pá, e vai embora. Ai, foi muito perfeito, gente. Nossa, eu amei. Achei prático, achei que isso que é Kalina, é isso mesmo, minha filha. Mas, né, agora o Vixen descobriu que ela fez isso, tá puto com ela. Ai. Enfim, né, seguirei com os surtos, tô muito animada pra seguir vendo essa ameaça, né, como eu falei, essa ameaça do Rei do Abismo. A Bibi tá escrevendo de um jeito muito sufocante de se ler, porque você sente que você tá ali dentro com o Vixen desesperado. Esse menino, coitado, tô desesperada, porque ele tá morrendo e ninguém vê. Eu acho que eles, na real, eles veem, mas ninguém faz nada. Nem catar ele e falar: menino, eu não tô nem aí que você não quer ajuda, eu irei te ajudar, eu não tô nem aí, fica quieto, a sua opinião não importa, eu irei te ajudar, porque você precisa de ajuda, você tá doidão, você precisa dormir, você tá brincando de pique-esconde sozinho, cara. Ele precisa de um abraço, alguém precisa abraçar ele, falar abraço, carinho, afeto, porque, nossa, tadinho, ele precisa muito de um abraço. Pelo amor, coitado. Mas enfim, trarei mais atualizações depois. Um beijo com muitas lágrimas. Vamos sofrer novamente. Oi, pessoal. Eu tô prestes a ler as 50 últimas páginas de O Chamado do Abismo. E eu vou me gravar lendo pra vocês verem a minha reação. Depois eu comento o que eu achei. Vamos lá terminar esse livro. Perdão, eu sou terrível e cruel, mas é que é muito engraçado que o Charles fala assim pra Jenny: entendo sua preocupação, querida, mas ninguém tocará em Kalina enquanto ela estiver com os Harkins. Você sabe disso. Então, né, querido, tudo bom? Tem um humor muito malvado nisso aqui, mas eu gosto. O Vixen quase ouvindo a fofoca, o pai dele contando fofoca, que a Kalina tá em perigo. Quem atrapalhou? A Erika. Mano, ela me dá nos nervos, tá? Nossa, Erika, na moral. A Erika sentiu no coração que deveria falar com ele. Sentiu errado. Gente, a Erika, eu acho que ela tá tendo visão. É porque ela tem um poder aí. Vamos ver se é útil pra alguma coisa, né, Erika? Gente, do nada, a Erika, muito louca, nem sei o que aconteceu, mas eu tô muito desesperada, peraí. Gente, tô lacrimejando. Praticamente a minha resposta pra tudo é chorar. Se eu tiver com muita raiva, eu choro. Se eu tiver muito triste, eu choro. Se eu tô muito feliz, eu choro. E agora eu tô muito investida no que tá acontecendo. Aí eu tô lacrimejando de desespero.
Tem uma voz dizendo, cuidado, o inimigo está aqui. É o Charles, o inimigo, gente. Isso é tudo. Peraí. Eu amo. Gente, rock and roll. Tô adorando. Tô na 366. Agora a parte que o Charles fala, ai, quando ela tiver um cara que ela vai estar segura. Ele falou na maldade. Ele falou na maldade. Eu amei. Achei icônico, tá? Achei icônico que ele falou na maldade, de ruim, perverso. Nossa, condenado. Maneiro. A frase diz, há mais morte do que vida nesse salão. Pesado. Gostei. Acho que esse ponto vocês já identificaram o tipo de coisa que eu leio, né? Gente, eu tô só esperando o Vixen aceitar o acordo do pai dele e cair matando em todos, porque é isso que eu espero, né? Que ele faça isso e depois ele seja, sei lá, sugado pelo abismo, tomado pelo abismo e sei lá, e o próximo livro é a Karina precisando ir até o abismo, resgatar ele, algum rolê assim, porque é isso que eu espero. Isso é o pior. Ai, vamos lá pro discurso do vilão clássico. Frederick dando uma discursinho de que ele que salvou Aradne, porque eles eram considerados o povo sem poderes. Eu mesmo chamo eles assim. Sorry, Frederick. O Charles foi mau caráter. Nossa. Mau caráter. Nossa, entregou a menina de mão beijada. Nossa. Gente, olha o Frederick. E mesmo com tudo que eu mostro pra você, ainda não percebe que eu estou certo? Veja bem, se você não tivesse nenhuma dessas três, as irmãs, pra se preocupar, eu não poderia estar te ameaçando nesse momento. Não concorda? Eu falando mal da Erika. Ai, que horror, gente. Perdão, Erika. Karina fica brava porque a Ravena apareceu. Pra mim é muito absurdo, sabe? Porque a Ravena não tem ninguém, mano. Às vezes a inocência da Karina me irrita, porque ela não tem motivo nenhum pra ser inocente, mas ela já viu tantos horrores, ela continua sendo mãe, porque eu tava esperando mais o fulano. Por quê? Você é burra. Ai, menina. Gente, eu não sei, eu sinto que ela retrocedeu muito na desconfiança dela desde o último livro. Que ódio. Pô, vamos ser sinceros, a Ravena não tem mais ninguém. O Ruel morreu. O Ruel era o amor da vida dela. Era provavelmente a única pessoa que ela se importava. Então, assim, aí você vai ficar bravo porque você achou que vocês estavam ficando amiguinhas? Cara, a mulher tava tentando sobreviver. Fosse você ou fosse o inimigo, ela ia apoiar quem deixasse ela viver. Ai, Karina, preguiça, na moral, gostando de você, mas preguiça. E aí, tipo assim, aí a Karina tá brava porque a Ravena ficou chateada. Gente, mas vamos combinar aqui um negócio. Se é pra Karina ficar chateada porque a Ravena traiu ela, a Ravena também tem direito, tá? Olha só o rolê. Elas combinaram um plano, aí o Vixen deu berro por causa lá do pai dele. O Vixen machucou a Karina. Aí o povo não ficou sabendo que era o problema, era o Vixen. Acharam que o problema era a Ravena, prenderam a Ravena. Karina fez o quê? Ficou quieta, falou, então tá, deixa eles incriminarem a Ravena, porque senão vão atacar o Vixen. Aí agora que a Ravena, corretamente brava, porque não foi culpa dela, aí a Karina, nossa, ela tá ofendida. Ela não tem direito de estar ofendida. Amiga, perdão, mas ela tem. Foi otária você. Você foi otária e ela tá sendo otária. A Karina agora, eu não deveria me sentir surpresa, afinal é de Ravena que estamos falando. Exatamente, minha filha. A Karina, ela vai de extremo, sabe? Isso me irrita nela como personagem. Então, às vezes, ela confia demais nos outros e às vezes ela é super desconfiada dos outros. Decide, filha, decide. Decide o que você vai ser. Gente, vou falar, eu não acho que a Ravena vai trair a Karina de verdade, tá? Acho que ela só tá sendo espertona, mas se ela trair a Karina também, isso faz parte da personalidade dela. Mas eu acho que ela não vai trair a Karina, porque ela odeia muito o homem lá.
Só que é isso, a Karina, né? Ela faz muito fácil manipularem ela. Porque, tipo assim, a Ravena tá com ela, a Karina acredita. A Ravena trai ela, a Karina acredita. Por isso que não conta as coisas pra ela, sabe? Porque ela é muito ingênua. Ai, gente, se a Ravena morrer, eu vou ficar tão triste. Eu juro, eu me apeguei. Ai, gente, essas irmãs estão me irritando tanto. Ai, que saco. Ai, a Erika tá falando pro Vixen não fazer o que a gente sabe que ele vai fazer. Ele, obviamente, faria eventualmente. E agora vamos ler o capítulo tenebroso do Vixen sucumbindo ao pai dele. Faltam só 20 páginas, eu tô muito triste. Falando que o Rei do Outro Lado é um vilão muito mais interessante do que o Frederick. Ele é tão ruim que ele fez o Vixen olhar pelos olhos do Frederick enquanto o Frederick ataca a Kalina. Tudo pra quê? Pra que o Vixen salve a Kalina, tipo, com um discurso assim, mas a gente sabe que ele chegou assoviando, gente. É muito reizinho. Muito reizinho. Eu adoro. Me irrita muito novamente o fato de que a Karina desacredita muito rápido nas pessoas. Tipo assim, ela viu o Vixen possuído e ela não ficou tipo, não, eu vou dar um jeito, eu vou salvar ele. Ela só ficou tipo, ai, será que, nossa, se ele me demonstrar algum sinal, aí eu vou salvar ele. E não sei o que. Então ela só bateu a perna quando ele demonstrou um sinal que ele ainda tava lá dentro. Pô, cara, muito pouca fé nas pessoas que ela ama, tá ligado? E ao mesmo tempo ela põe fé demais em gente que, tipo, traiu ela. Ela é muito louca. Me magoou porque ele merecia que ela acreditasse nele, mesmo sem ele provando que ele ainda tava ali dentro, entendeu? Ele foi embora. A gente já imaginava isso. O próximo livro vai ser ela caçando ele de volta, é sobre. Um mês depois, gente, faltam tipo 6 páginas. E The End. Aí a gente sofre até ter o outro livro. Você nem mesmo tentou protegê-lo, é verdade. E agora ele se foi para sempre. Ai, Karina, para sempre. Para de ser dramática, mulher. Vamos lá fazer acontecer. Vamos salvar o cara. Hein? Vamos salvar o mundo. Vamos sim, que você é capaz. Oxe. Ai. Nossa, mano, ela é cabeçuda que desiste fácil. Nossa. Aí ela vai abrir o que o Vixen escreveu para ela. Eu já tô chorando. Eu nem sei o que é. Vamos acabar o livro. Estamos acabando 3 páginas. Eu não acredito que ela falou. Aquela que foi traída pela pessoa que a amou. Ai, Karina. Pô, minha irmã. É muito difícil de defender, cara. Pô, irmã. Eu tô genuinamente muito ofendida que ela encare dessa maneira. Eu tô muito magoada com ela por ela estar se sentindo assim. Porque ela faria a mesma coisa. E ela não entender me deixa muito triste. Eu me sinto traída por ela. Confesso. Eu não acredito que ela pensa dessa forma. Eu vou ler os agradecimentos porque eu gosto muito de ler. Terminei, pessoal, com muita dor no meu coração, com muita ansiedade para o que vai acontecer. Eu vou gravar direitinho os meus comentários amanhã, quando eu tiver minimamente sã, depois de chorar rios com esse final. É isso aí. Um beijo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Vocês querem saber o surto dessa maquiagem? Está no meu Instagram, mas eu queria começar de uma forma e terminar de outra, porque agora que a gente tá no final, eu posso, enfim, falar que é assim, todo ferrado, todo possuído, que a gente termina o livro, né? Então vamos, enfim, pra resenha com spoilers. O que eu achei desse livro? Vou falar um pouco do geral agora. Algumas dúvidas que eu fiquei, algumas outras coisas que me incomodaram. E, gente, por favor, não achem que eu odiei o livro. Eu adorei o livro. Eu li muito rápido. E, novamente, eu estou em uma ressaca literária enorme. Então, isso definitivamente não é um livro ruim, tá? Ok. Mas tem pontos que eu gostaria que melhorasse e que eu sei que podem ser melhorados, porque é uma ótima história. Tô falando as coisas que me incomodam, depois eu vou falar as coisas que eu gostei muito. Eu senti que foi meio conveniente demais muitas coisas que aconteceram nesse livro. Por exemplo, eu senti muita falta de ser mais abordado como que estava a situação dentro da montanha. Muita coisa desse livro só foi explicado no geral, tipo um resumo do que aconteceu. E eu fiquei muito triste com isso. Pra mim, o grande diferencial de Veneno na Montanha é ele focar no que geralmente livros de fantasia não focam, que é o sistema, que é o desenvolvimento, que são os porquês que a gente fica. Então, tipo, tem uma prisão na montanha, então o que tá acontecendo? Só que nesse eu sinto que foi pulado muita coisa. Às vezes tinha começo de capítulo que a Kalina começava falando, porque a gente fez isso, e aí rolou reunião tal, e a gente falou disso, e agora estamos no tal. E eu ficava, por que não me mostrou? Ué, por que não foi mostrado isso? Eu confesso que eu me senti desamparada. Eu sinto que eles podiam ter focado tão mais na política, e é um livro focado na política, mas eu queria tanto que tivesse aparecido mais coisas, mais detalhes, do que, por exemplo, dentro da montanha. Eu sinto que ficou muito conveniente de que as pessoas aceitaram. Ai, os Harlequins, pobres Harlequins, eles foram, na verdade, enganados pelo governo, assim como nós fomos, eles sofreram muito. Beleza, eu acho a história dos Harlequins incrível, mas eu sinto que só o Vixen tava surtando com isso, com essa novidade. Ninguém tava. O Blaise faz um discurso lindo que quebrou o meu coração pouco antes dele falecer, né? Ele falando que ele queria voltar pra casa e tal. E o Blaise aparece várias vezes nesse livro. Nada foi dito sobre isso. Nenhum dos Harlequins tinha algum momento tipo assim, e aí? Eu vou voltar pra casa? E eu não vou voltar pra casa? Eu tenho casa, meus pais estão vivos ainda, eu tenho família, eu tenho, sei lá, um irmão e uma irmã. Não, só o Vixen teve isso. Eles não ficaram revoltados, não teve ninguém que quis brigar. Até falava que alguns prisioneiros não estavam concordando muito com esse negócio dos Harlequins, mas assim, só foi mencionado muito por alto. E eu fiquei assim, gente, é uma prisão gigantesca. E agora você tá me falando que vocês cuidam de todo mundo, que todo mundo tá trabalhando o que quer, que todo mundo tá convivendo, que tá todo mundo sendo bem cuidado. Mas assim, onde que essas pessoas estão dormindo? Qual é a condição de vida delas? Elas não estão reclamando pelo fato de que elas ainda estão presas. Eu entendi porque elas ainda têm que ficar presas, porque tinha o Frederick como inimigo. Então assim, não podia soltar todo mundo e falar Ezio, porque o Frederick ia matar todo mundo, mas ninguém tava se incomodando de ficar na prisão. E as aranhas? Cadê as aranhas? Era sempre dito que tinha um monte de aranha, elas ainda estão lá. As aranhas agora são amigas dos prisioneiros. Ninguém passou mal depois que o veneno começou a voltar, ninguém passou problema. A Kalina conseguir se recuperar depois do veneno foi um parto, tá? Foi mó difícil, que eu lembro. Ela passou por muitas dores, muita dificuldade. Então assim, ninguém passou por isso. Como que estavam as pessoas? Não teve um motim, não teve um motinzinho, não teve ninguém tentando atacar um Harlequin. Óbvio que os humanos, os prisioneiros, não têm forças contra os Harlequins, mas assim, eles aceitaram? Como assim? Os Harlequins eram os carcereiros deles, os caçadores deles. Eu sei que eles têm uma história muito triste, mas assim, não tira o fato desse passado. As pessoas que sobreviveram ao expurgo conseguiam conviver com eles, não teve nenhuma briga, não teve nenhum discurso, sei lá, dos Harlequins, tipo, pô galera, foi mal,
os Harakins não brigaram entre si, não sei lá. Eu fiquei triste de perder tudo que eu amava sobre o desenvolvimento na montanha no primeiro livro. Enfim, eu queria mais, eu queria ter entendido melhor, eu queria que tivesse tido mais cenas sobre isso. Eu sinto que a montanha foi arrancada de mim muito rápido. Mas, em contraponto, apesar de eu não ter gostado nisso, toda a parte política que é mostrada é muito legal, muito significativo, foi muito importante. A Bibi prometia, né, uma expansão maior do mundo e a gente encontra isso nesse livro. Tudo isso que é dito sobre Marsilis e que há muito tempo atrás as famílias ribeirinhas foram atacadas pelo Frederick e tal. A família da Lenora Nott, ela tomou isso como objetivo de vida dela de não deixar mais. Então Marsilis, por ter sido tão explorada no passado, atualmente no mundo era conhecida como uma das maiores resistências contra o império do Frederick. Isso é super legal, isso é muito interessante. Eu me senti muito dentro de Marsilia, sabe? Eu sinto também que foi muito corrido toda essa conversa de que o Frederick tava mandando gente atacar Maeve e a Kalina ouviu isso no meio da floresta e nunca mais foi mencionado de novo. Eu achei uma pena. Eu amei a parte da floresta, eu amei isso de ser dito que depois que a deusa de Maeve deixou a floresta sentiu muita falta dela, então se tornou uma floresta meio que amaldiçoada, uma floresta triste. Me senti lá dentro. Foi muito bem descrito, mas eu queria que tivesse sido mais do que apenas uma passagem. Em alguns momentos desse livro eu senti, poxa, eu tô nesse lugar e eu sinto que eu tô muito dentro da história. Eu queria que fosse mais do que só uma passagem pra outra coisa. Eu queria que fosse mais do que só uma pernoite, mais do que só, rolou um problema aqui, era só um obstáculo e aí agora a gente vai pra outra coisa. Eu queria muito mais, porque eu achei tão interessante. É um mundo muito rico. Eu consigo saber quanto que a Bibi provavelmente tem pra mostrar nisso tudo, sabe? Porque a gente vê que, assim, mesmo eles parando em lugares aleatórios, cada lugarzinho, cada pedra, cada estátua, cada construção tem uma história, tem um porquê de estar ali. Eu acho que isso só mostra que a Bibi se esforçou nessa construção desse mundo, quão rico é esse mundo, quão eu tô curiosa pra descobrir mais esse mundo e ao mesmo tempo eu tô com o coração despedaçado, porque esse mundo foi praticamente todo destruído, né? Eu nunca, talvez, conheça esse mundo aqui, porque o que vai vir no próximo livro já não vai ser o que existia antes. Eu acho isso mais triste às vezes do que muitas perdas, né, que rolaram dentro do livro. Eu sinto também que toda a parte da ruptura e desse plano que eles tinham pra Kalina pegar o trono do Frederick me era um pouco corrido e às vezes meio confuso. Eu confesso que eu tive muita dificuldade. Talvez por lerdez minha, talvez. Mas às vezes vinha um bando de informação e eu ficava meio assim... Ah, tá. E era muito confuso, Eu senti que eu tava tão perdida quanto a Kalina nesse livro. Foi bem doido. Esses são meus achismos gerais, né, sobre o mundo e desenvolvimento geral, as coisas que eu gostei e que eu não gostei. A gente foi prometido uma exploração maior do mundo, é isso que aconteceu. Um foco nessa política do mundo e foi isso que aconteceu. Eu gostaria demais, mas veio, tá? Não tô reclamando como se não tivesse tido. Eu queria mais. Então, o que foi feito, o que foi mostrado foi incrível. Muito, muito, muito bom mesmo. Começando com a minha nêmesis, Erika. Galera, eu deixei muito claro, né, durante a leitura que eu não gosto da Erika, eu não sou fã dela. Ela me irrita, eu acho ela inútil. Me irritou muito menos nesse livro. E ainda mais esse negócio do final, eu tô muito brava com ela, entendeu? Eu sei que não é culpa dela, mas eu tô brava com ela, porque ela só me arranja problema. Só. Eu sei que a maioria deles nem é de propósito, mas eu só fico assim, se ela não tivesse lá, não ia estar dando esse BO do caramba. O Frederick, ele tinha uma pontinha de razão, né, gente? Vamos conversar. Assim como eu comentei no vlog, eu tinha um problema com a excessividade de minha melhor amiga para chamar a Erika. Uma crítica, assim, muito construtiva mesmo. Tudo que eu vou falando, gente, pelo amor de Deus, é com muito respeito, é com muito carinho. Eu acho a Bibi maravilhosa, eu acho ela grandiosa, eu acho ela incrível. Eu amo ver o quanto que ela cresce de um livro pro outro, mas eu sou uma pessoa crítica, então eu vou ser honesta no que eu achar.
E eu sinto que a Bibi utiliza muito de adjetivos para chamar os personagens, para não usar sempre o nome. Eu sei que isso era comum, mas eu sinto que hoje em dia já tá batido. Hoje em dia soa melhor. Não sei se talvez seja só minha opinião, mas pelo menos pra mim, eu prefiro que chame 1000 vezes pelo nome da pessoa do que você ficar tipo, disse a loira, disse a ex-diretora, falou a Erika. Falou a Ravenna. Ainda mais dentro do mundo da fantasia, como a gente tem tanta coisa, eu ficar lembrando toda hora e associando todas as coisas me deixa meio perdida, porque às vezes é tipo assim, eu vou dar um exemplo prático do livro da Bibi. Ela escreve tipo, o Maviano disse, aí eu tenho que lembrar que o fulano é de Mave, que o fulano é de Aratne, mas eu não lembro de onde cada um é. Então, caso isso tenha sido colocado para que o leitor lembre mais das características dos personagens, pra mim foi um artifício que me deixou muito confusa. E como eu mencionei no vlog, especificamente, a Kalina só chama a Erika no primeiro livro de minha melhor amiga. E nesse livro, como eu falei, tem bem menos minha melhor amiga, mas aí foi substituído por meu pó de estrela. E eu ficava assim, de onde saiu esses pó de estrela? No último livro elas nem se chamavam desse jeito, e agora, você está bem, meu pó de estrelas? E, gente, eu sei que é uma fantasia, mas eu imagino uma pessoa falando isso pra outra, eu começo a rir, porque me dá muita vergonha alheia. Me lembra uma vibezinha de Daenerys e Khal Drogo, mas eu ainda acho que beira o brega. Não beira o brega, eu sinto que ultrapassa o brega. Tá tudo bem quando beira o brega, eu aceito, mas pra mim ultrapassa. Eu sinto que, assim, o uso excessivo de apelidos e adjetivos me irrita. A Ravenna também, outro exemplo. Ravenna chama a Kalina de garota estúpida o tempo inteiro. E eu sinto que vai perdendo peso. Quando o Frederick chama a Kalina de inseto a primeira vez, foi muito potente pra mim. Mas aí ele ficou chamando ela de inseto de novo. E aí perdeu, porque toda hora, inseto. É o impacto de usar às vezes, de saber como usar. Então, por exemplo, a Kalina chamar a Erika de meu pó de estrelas, a Erika chamar a Kalina, whatever, seria muito mais impactante se fosse às vezes, não sempre. Eu citei durante o vlog uma cena que eu gostei muito da Erika, uma cena super simples. E eu tenho uma outra, que foi outra cena da Erika e da Kalina, que é na página 250. Elas estão tendo uma conversa e a Kalina pergunta: quando foi que você ficou tão sábia? E a Erika diz: em outra vida eu devo ter sido uma mulher muito iluminada. E a Kalina diz: está errada, você é uma mulher iluminada nessa vida. Foi um momento, de novo, que eu comprei de verdade a amizade delas. Achei muito simples, não foi aleatório, foi muito significativo. Enfim, eu queria citar esse exemplo que eu gostei muito. Apareceu a moça Susana Barr, que é a namorada da Erika. Ai, gente, é porque assim, a Susana já veio igual uma otária, apontando o dedo pra Kalina. Aí eu fiquei assim, ô minha filha, que isso? Chegou agora e já quer sentar na janela do ônibus? Quem quer você lançasse ela pra dentro d'água? Por que não fez isso, Kalina? Enfim, achei uma chata, prepotente, do nada, entendeu? Eu até gostaria desse tipo de característica numa personagem, mas é que eu achei que ela tava se achando a boazona, do nada. Sei lá, não gostei dessa menina, não. Mas o meu grande problema foi que chegou num ponto desse livro que tava assim: Erika e Susana, Vixen e Kalina, Mig e Alexis. Não sei se tem algo entre o Hux e a Jenny, mas só falando de duplas. Safine e Charles. E, gente, eu juro, sou uma pessoa muito amorosa. Amo amor. Vocês viram quanto que eu chorei por causa desse casal. Mas assim, parecia que todo mundo tinha uma pessoa e tava com tempo pra pessoa. As únicas pessoas que não tinham tempo por relação era a Kalina e o Vixen, só porque todo mundo tinha tempo. Isso me incomodou muito. Eu sinto que ficou um pouco forçação de barra demais. Isso me desconectava do livro. Eu não sei o que a Erika é. Eu não sei o que vai acontecer com ela, porque o Frederick chamou ela de Soturna. Então, sei lá, ela é de algum outro reino. Tem o negócio do pássaro. Não foi nada explorado nesse livro. Só tava ali. Aí você pega a sua curiosidade, você guarda. E esperemos pra ver o que ela é, se ela é uma vidente. Ansiosa pra ver, espero que seja útil, né, Erika? Porque tá na hora, minha filha, tá na hora. Espero, inclusive, que seja ela colocar sanidade
na cabeça da Kalina, que eu... Nossa, vou guardar, tá? Vou guardar minha raiva aqui, peraí. As outras irmãs da Kalina. A Pítria foi de arrasta. Eu gostei muito da cena porque eu tava lendo, né? Na verdade, eu tava imaginando a cena. Eu parei de ler e eu pensei assim... o Frederick tá com a menina. Putz, mano, eu já não gosto do Frederick. Eu já acho ele um vilão muito ruim. E aí ele vai e não mata a Pítria. Ele tinha que matar a Pítria, porque senão eu não vou conseguir comprar ele. Eu não vou conseguir comprar a ideia dele se ele não for uma ameaça. E aí ele mata a Pítria. E aí eu falei, realmente, então tá, óbvio, não é que eu quero que a menina morra, mas isso faz sentido pra o que tá sendo vendido pra gente, que ele é um cara sem coração. A Pítria, eu não vi sobre a Pítria, né, a gente só foi citado sobre ela, já que ela acabou sendo morta pelo Frederick. Então a gente teve da Tolise e a Jenny. Eu tenho um grande problema com a Jenny, porque eu só imagino a Jenny do Blackpink. Eu não sei nem como a Jenny é, eu não sei nem se a Bibi chegou a descrever, porque eu só imagino a Jenny do Blackpink. Então, se ela já descreveu como é a Jenny fisicamente, eu apaguei. Eu falei, o que tá aqui que tá certo? Aquelas. Gente, eu não quero concordar com o vilão, perdão, mas assim, é que ficou muito claro que esse povo todo que chegou só atrapalhou a jornada da Kalina. Eu gosto muito quando tem aquele discurso do vilão que fala assim, e se você tiver pessoas ao seu redor, você vai se tornar fraco e tal. E aí a gente vê o protagonista descobrindo que, na verdade, essas pessoas só, na real, estão ajudando ele a ser forte, estão lutando junto e tal. Eu sinto que não é o caso de nenhuma dessas pessoas. Porque, olha só, a Erika só é presa, ela só é machucada e a Kalina tem que resolver. Então, assim, melhor que ela não tivesse lá. A Safine fica dando ordem pra Kalina o tempo inteiro. Até a Ravena já tinha visto que a Safine travava a Kalina. Pô, minha irmã, sabe? As outras duas irmãs. A Tolise tava... gente, ela só tava triste o tempo inteiro. Eu não tô criticando a menina, porque, poxa, ela perdeu a irmã que era mais próxima dela e tudo mais. Mas, assim, ela não fez muita coisa. E a Jenny era uma briguenta, 14 anos eu acho que ela tem. Então, assim, é uma criança briguenta. Só serviram pra atrapalhar o namorado da mãe dela. Tá, não é namorado mesmo, porque a Safine não aceitou, mas o cara ama ela, o Charles. Que a Kalina resolveu confiar, fez o quê? Traiu ela. Então, assim, não dá pra confiar. O Frederick estava certo, infelizmente, porque todo mundo que cerca a Kalina só atrapalha a jornada dela. É insuportável. Nossa, eu fiquei muito frustrada com todas essas pessoas. Só queria que eles desaparecessem. Gente, a pessoa mais ferrada deste livro foi a pessoa que mais ajudou a Kalina. Como que pode? O menino estava sendo assombrado pelo demônio do outro lado, pelo vilãozão do livro, entendeu? Pelo boss. E mesmo assim, ele conseguiu ajudar mais do que as irmãs, do que a mãe, do que o namorado da mãe. A minha filha, a Ravena, que era inimiga dela, ajudou mais que esse povo. Então, assim, infelizmente, o Frederick tinha razão. Essa família dela não ajuda em nada. Nada. Só trava ela, só trava. Agora falamos das irmãs. O que vai dar esse negócio de Hooks e Jenny? Se vai dar alguma coisa, não sei, tá? Não sei. Eles são adolescentes. Não tem o que pensar. Agora o mundo tá destruído. A gente tá vivendo um apocalipse. Não tem tempo pra romance. Então, assim, beijo. A Safine. O que eu disse no decorrer da leitura, pra mim, é muito válido. Eu acho que a Safine atrasa a Kalina. Eu fiquei feliz de ser mostrado que a Safine é uma mãe amorosa, que ela tem os lados amorosos. Mas, assim, novamente, não acho que ela fez muita coisa, perdão. Acho que ela não fez nada, achei ela inútil pro livro. Só mandava na Kalina e me irritava, porque eu ficava que a Kalina devia ficar na boa. A Kalina sabe sozinha, Safine. Você não confia na filha que você criou? Oxi. Só fica... Você deveria fazer isso, Kalina. Você deveria fazer aquilo, Kalina.
Não tenho muito o que falar, eu sinto que ela não fez muita coisa. Mas, falando de Charles, que é ligado a ela, eu achei maneiraço. Ele traiu. Eu não vi isso chegando, eu acho que tava tão óbvio que eu acabei não vendo isso chegando. Eu gostei, eu achei bem legal. Mas sei lá, eu não sei se eu comprei os motivos do Charles. Tipo assim, ai, porque eu amo sua mãe, você é uma doença, Kalina. E depois, ai, eu achei ele chato. Eu fiquei assim, ai, devia ter ficado quieto, tá, meu filho? Traía e ir embora. Discurso de vilão. Não, você não é vilão, não. Você é um otário, tá? Mas te chamar de vilão, não. Chato. Mas eu achei maneiraço o plot twist de que ele levou a Pritya pro Frederick. Menina, eu achei bomba, tá? Achei bomba. E achei muito esperto, porque assim, a gente é induzido, e eu caí nessa total, a desconfiar do Henley e não do Charles. Isso é maneiro, isso foi uma jogada muito boa. O Mig e o Alexis, ao contrário da família da Kalina, eles não atrapalhavam, estavam lá e tal, mas não tem muita coisa, não aconteceu muita coisa, só as cenas fofinhas, tipo, eu vou entregar um anel pro menino e tal, mas eu sou meio whatever com isso, tá? Perdão. Eles são no meio da guerra, eu não tenho paciência. Nossa, eu ia ser péssima nesses negócios, porque eu não ia ter paciência. Eu falei, meu filho, só vai, a gente pode morrer amanhã. Por favor. Tá esperando ainda. Mas eu gosto muito deles, eu acho eles uns queridos, eu até senti falta de ter mais deles, porque eles são muito mais presentes no primeiro livro. Presentes ativamente, porque eu sei que eles estavam o tempo inteiro junto, mas assim, ativamente. Tivemos 2 vilões nesse livro. Quando a Bibi falou na Bienal que o plano, né, era fazer esse esquema de pirâmide de um vilão pequeno, um médio e um grande, eu tava considerando que o vilão grande do terceiro livro fosse o Frederick. E eu confesso que isso me deixou meio desesperada, porque eu acho que o Frederick não é um bom vilão. Mas, para a alegria da nação, vulgo eu, o Frederick era o vilão desse livro e não do terceiro. Isso me deixou muito feliz, porque para um segundo livro eu acho que o Frederick foi um vilão ok. O final foi ótimo, como eu já comentei. Não é um vilão que eu, assim, temia, nem respeitava, nem falava, poxa, detesto ele, mas é um ótimo vilão. Mas no final dele, pra mim, ele arrasou, cumpriu os negócios. Realmente, parabéns. A Ravenna também. Eu vou incluir lá aqui porque ela era meio que, né, ela foi a vilã do último livro e ela ainda tava nesse. Eu amei, adorei a Ravenna nesse livro, 100%, tá? 100%, sem tirar nem pôr. Mentira, eu tiraria o Garoto Estúpida, mas só. A gente vê que o problema da Ravenna era o quê? Era o Ruel. Eu achei ela ótima nesse livro. Eu achei que ela era mais engraçada. Eu entendi o humor dela. Eu acreditei no humor dela. Eu acreditei na esperteza dela. E a dinâmica dela com a Kalina era excelente nesse livro. Porque nesse livro ela tá sendo ela mesma, né? Porque no primeiro livro ela tava querendo manipular a Kalina. Não que nesse não esteja, mas ela tava fingindo que ela era, ai, Kalina, você é tão legal, importante. Ele só dava assim, você é burra. Então eu adorei. Adorei tudo da Ravenna, eu achei ela sensacional, queria muito que a gente não tivesse perdido ela, chorei, mas Ravenna, eu quero que você saiba que eu acreditei em você até o final. Achei tudo muito coerente, tá? Eu acho ela incrível, me deixou muito feliz e satisfeita com toda a jornada dela, e ela morreu fazendo o que ela queria fazer. Beleza, ela queria tomar o continente, sim, mas matou o Frederick, não foi ela, mas vamos dar o crédito pra mulher, coitada. Eu vou sentir falta dela. Ela era uma das poucas dinâmicas com a Kalina que eu gostava mesmo, porque eu sentia que, assim, ela ajudava a Kalina, ela impulsionava a Kalina, seja impulsionar a Kalina com ódio, seja impulsionar a Kalina a ser mais diplomática, mais esperta. Sua falta será sentida, Ravenna, sua falta será sentida. Mas agora sobre o Rei do Outro Lado, como eu falei, desde o começo ele tava sendo pra mim um vilão muito bizarro. Eu tava assim, porque as descrições da Bibi sobre todo o outro lado, sobre toda a outra dimensão, sobre tudo do abismo, foram muito boas. A gente se sentiu lá dentro, a gente sentiu o desespero do Vixen. Pra mim foi burrice todo mundo subestimar esse cara o tempo inteiro, o livro inteiro, né? O livro devia se chamar Tontos que Subestimaram a Verdadeira Ameaça.
Porque é isso. Subestimaram, ignoraram. Mas vou falar melhor isso na parte do Vixen. Eu acho que ele vai ser um vilão incrível. E o melhor pra mim do Rei do Abismo é que ele não é um vilão único, né? Toda a dimensão dele é um problema. O Vixen agora é um possível problema. O Vixen é até um problema mais doloroso, né? Por ele ser o Vixen. Que a gente tem apego a ele, a gente não tem apego ao Rei do Outro Lado. Então assim, eles não vão ter que lutar só com o cara. Eles vão ter que lutar contra a dimensão do cara, contra o mundo destruído, contra os bichos lá do outro lado, contra os bichos de outra dimensão. E isso é o máximo. Tudo isso é uma ameaça junta. Então só torna a ameaça do Rei do Outro Lado ainda maior. Eu já tô apaixonada pela ideia do terceiro livro, porque é muito diferente de tudo que eu pensaria, de verdade. Eu não tava esperando que fosse virar um pós-apocalíptico bizarro assim. Não tava esperando. E já tô apaixonada, porque isso é super a minha vibe. Perfeito, perfeito. Vou começar pela Kalina. Ela tava completamente perdida nesse livro, sendo levada, sendo empurrada, e dá pra ver, dá pra sentir nitidamente a confusão dela. Eu a compreendo, eu entendo, não a julgo por isso, mas assim, infelizmente, fez ela não se concentrar no que ela deveria. Eu achava que a Kalina era uma personagem que se doava por quem ela ama. É isso que é mostrado, e é isso que é dito sobre a Kalina e que ela diz sobre ela mesma. Mas nesse livro eu sinto que assim, ela só parece se importar de verdade com a família dela. Eu não sei se é proposital da Kalina, que ela se recusa a ver que tem outras pessoas além da família dela que precisam de ajuda, e ajuda direito, sabe? Eu achei muito maneiro ela indo lá no abismo gritar com o Rei do Outro Lado. Achei, mas assim, gente, tudo que eu falar aqui sobre, principalmente sobre a Kalina e o Vixen, eu não tô falando só porque eles são pares românticos um do outro, mas é porque eles são amigos, eles são aliados, eles passaram por muita coisa juntos. Não era isso que eu esperava da Kalina, eu sinto que ela foi uma amiga péssima. Eu sei que ela tava com os problemas dela, tá? Eu tenho total noção. E que ela tava lotada de coisa. Tanto que o Vixen, né, ele tentava se exilar pra ela não achar que precisava cuidar dele. Mas assim, o que me machucou é que ela sabia que ele não tava bem. Tipo assim, a Erika falava, vai falar com o Vixen. O Mig e o Alexis falavam, vai falar com o Vixen. E ela não ia. Ela agia igual uma bebê. E isso foi me irritando, me magoando muito. Tipo, eu fiquei muito decepcionada com ela. Porque assim, caraca, irmã, o menino tá tipo, claramente não dorme. Ele tá claramente perturbado. E assim, você foi atrás dele quando ele era teu inimigo, mas agora que vocês são amigos, você deixa ele de lado. E ela deixava, ela não conversava com ele. Quando ele fechava uma porta, ela aceitava ir embora. Eu não achei que ela era assim. Pra mim, ela era essa pessoa que batalhava mesmo por quem ela ama. Que, ele tentava fechar a porta, mas ela falava, eu vou ficar aqui. Eu vou, a gente vai lutar junto. E ela desistia dele o tempo inteiro. E eu não entendia. Pra mim, ela ser insegura sobre ele gostar dela ou não é super plausível. Mas assim, como amigo, ele precisa de você, cara. Ela era a única que sabia o que tava acontecendo e ela não falou pra ninguém. Tipo assim, quando ela vai lá pra porta do abismo gritar com o Rei do Outro Lado, eu achei que assim, que aquilo era o começo dela ajudar muito ele. Ela cagou o resto do livro. E aí ela tem a audácia no final do livro de vou matar o Vixen. O Vixen me traiu. O Vixen não me falou nada. Mulher, você cagou pro cara o livro inteiro. Ele fez de tudo pra estar do seu lado e você cagou pra ele o livro inteiro. Qual o teu problema? Ele estava enfrentando uma ameaça claramente mais poderosa do que a ameaça que ela estava enfrentando. Mas ele nunca jogou isso pra cima dela. E aí ela tem a audácia de achar que traiu ela. Gente, vamos combinar aqui. Se o Vixen, beleza, destruiu o continente, destruiu a dimensão. Tá, isso é horrível. Mas vamos combinar. Se o Vixen não tivesse se unido ao pai dele e aceitado o chamado, o que ia ter acontecido? Eu falo pra vocês, o Frederick ia ter matado todos eles.
É isso que ia ter acontecido. Então, beleza, a Kalina quer só se importar com a família dela? Se importa. Mas, pô, irmã, para de ser burra. Ela ousa pensar que, assim, gente, ela não ia sobreviver ao Frederick. Ela não ia sobreviver ao Frederick. Nem ela, nem ninguém da família dela. E sobreviveu. Todos eles que estavam lá, amigos da Kalina, sobreviveram, menos a Ravenna, né? Sobreviveram por causa do Vixen. E ela chama ele de traidor. Gente. Ó. Achei otária. É o que eu critiquei durante o vlog. Ela não decide o que ela quer. Ela desconfia fácil demais do Vixen. Ela larga a mão dele fácil demais. E do Ravenna, ela acredita. Por que, Kalina? Por quê? Ela sabe, ela era muito esquisita. Ela falava que ela era dele. E aí depois largava a mão dele. Muito louca. Ai, muito incoerente ela. Espero que melhore. Espero que no próximo livro que ela reveja as ações dela. Não sei se ela e o Vixen vão ficar juntos, talvez ele morra e tal, mas assim, o que eu espero, gente, de coração, é que ela tire essa ideia ridícula da cabeça, porque ela foi uma péssima amiga, ela foi uma péssima aliada pra ele, todos eles foram, mas ela principalmente, porque ela era a única que ele deixava se aproximar dele. Ao mesmo tempo que eu reclamo quando chegava um bando de informação que eu não conseguia entender, eu também sacava de que, tipo, estavam chegando um bando de informação que ela não conseguia entender, porque era um plano de 20 anos que ela não fez parte. Ela tava sendo usada de peão, e assim, ela foi tão manipulada que no final ela já tava assim, ai, talvez, né, eu possa ficar no trono, talvez seja bom, ai, talvez que não sei o que. Agora não tem trono, tem nada, tem nem continente pra você reinar. Os momentos que ela podia ser mais frágil, que ela era ela mesma, que ela se preocupava com coisas bobas e respirava, é quando ela tava com o Vixen. Às vezes quando ela tava com a Erika, mas nem sempre, porque eu acho que muitas das cenas dela e da Erika tinha outras pessoas e isso meio atrapalhava. Eu espero de coração que no próximo livro ela entenda o que ela não aprendeu em nenhum desses dois livros, que a vida não é preto no branco, que se fosse ela no lugar do Vixen, ela ia fazer a exata mesma escolha. E eu não sei como ela tem a audácia de julgar tanto ele sobre isso e falar que ele não falou pra ela, sendo que ela não se importou em estar lá o bastante para que ele dissesse. E todo o rolê da Erika, né? Que também não é justo para a Erika. E olha, tô falando como alguém que não gosta da Erika. Não é justo pra Erika ser usada como a razão pra Kalina matar o Vixen. Porque não é só isso que aconteceu. Não é sobre só isso. A Erika surtou, mas também a Erika tem uns poderes aí. A Erika tem uns negócios que ninguém também nunca se importou em ir atrás. Se tivesse ido atrás antes, talvez não tivesse dado essa merda agora. Mas ninguém quis ir atrás. E agora, vamos falar do Vixen. Eu achei a jornada dele muito triste. Olhando pro ponto de vista do Vixen, para as partes que ele narrou e tal, eu sei que a Kalina tava perdida, né, como eu falei, mas foi ver a gente perdendo o Vixen aos poucos. E a gente que tava lendo os pontos de vista dele, que tava vendo o que acontecia com ele, um pouco, né, porque era só às vezes, então a gente via pouquinho do que ele passava o tempo inteiro. Foi muito triste, porque ninguém se importa o suficiente com ele para ajudar. Isso é muito triste de se pensar, porque ele já aguentava boa parte dessas coisas desde antes de Veneno na Montanha, né? Ele tem esses pesadelos há muito tempo, mas assim, ver que ele tava claramente desabando. É porque assim, gente, né? Acho que isso também é um ensinamento pra vida. Às vezes a gente precisa fazer mais do que perguntar se a pessoa tá bem. A gente precisa fazer mais do que aquela frase que eu detesto do se precisar eu tô aqui, tá? Qualquer coisa chama, tá? Vai lá, estende a mão de verdade. Eu sinto que não foi estendida a ele. E por isso foi tão fácil pro pai dele manipulá-lo, né? Porque não foi nem um jogo justo, porque ele realmente estava sozinho. Ele realmente não tinha ninguém que
tava tentando ajudá-lo de verdade. Todo mundo se importava de longe. Eu realmente não torço para que ele morra no final. Me deixa muito triste. Eu sinto que ele merecia tão mais do que esse final triste. E assim, não só ele, mas por todos os Harakins que morreram. Ele merecia não ser deixado para trás. Ele merecia que não desistissem dele. Mas eu amei ler o ponto de vista dele. Espero que continue no próximo livro. Ele é um personagem muito interessante e que a gente perdendo ele no futuro ou não, foi muito interessante de lê-lo. E eu sinto que nesse livro o Vixen acabou cedendo. Eu acho injusto falar cedendo. Foi uma tortura de anos, mas ele acabou cedendo porque ele sentiu que ele não importava, que a única utilidade dele era essa. Eu tô parecendo meio pra baixo, eu sinto muito, mas é porque eu tô com genuína dor e tristeza. Então saibam que esse livro me causou isso. Esse livro é muito poderoso, ele é muito bem escrito. Pra ele gerar tudo isso em mim, é um livro que me despertou tudo isso. Todos esses sentimentos tão verdadeiros e de tanto amor e carinho e até raiva desse personagem. E assim, eu 1000 vezes prefiro que eu abomine personagens em um livro do que eu ser indiferente a eles. Eu tava até revendo a minha resenha no Instagram sobre o primeiro livro e eu falei que eu não me apeguei tanto aos personagens e ver que nessa leitura desse segundo eu chorei por vários deles, eu enlutei por vários deles, eu me importei, torci de ânimo e torci o nariz pra vários deles e isso é incrível. Eu me apeguei, eu senti, eu tenho as minhas críticas, mas é um livro muito bom. Eu mal posso esperar pro próximo, né? Eu sei que vai ser a batalha final e tal, mas cada um dos livros foi num cenário completamente diferente. Isso é muito legal. Eu acho uma possibilidade que poucos autores acabam utilizando. Então, tô animada e que venha o próximo. E enquanto isso a gente teoriza, a gente surta, a gente chora. E é isso aí. Essa foi a minha resenha e o que eu amei e meus achismos e tudo mais sobre O Chamado do Abismo, que é a continuação de O Veneno na Montanha da Bianca Jung. É isso, pessoal. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Esse vídeo deve estar gigantesco. Beijo pra mim, que editou isso tudo aqui, guerreira. E é isso aí. A gente se vê. Um beijo.